que é peticionamento eletrônico? Em uma visão mais geral, peticionamento é uma solicitação, pedido, que se realiza formalmente para um órgão ou uma instituição. O peticionamento pode ocorrer com diferentes finalidades, como a solicitação de um serviço, de um procedimento administrativo, de emissão de documentos oficiais, entre outros assuntos. Peticionamento é denominado eletrônico quando realizamos uma solicitação usando o sistema digital, acessível por qualquer pessoa de forma online pela internet. Na Unifal, por exemplo, o peticionamento eletrônico é realizado pelo Sistema Eletrônico de Informações, que nós denominamos como SEI. O SEI é um sistema amplamente usado em diferentes órgãos do governo federal para que se realize a gestão digital de processos. No caso da Unifal, ele foi implementado internamente no ano de 2018, sendo usado diretamente por servidores e servidoras, e indiretamente por discentes em solicitações que geralmente ocorrem por e-mail ou presencialmente pelo nosso serviço de protocolo. Quando nos referimos a peticionamento eletrônico em nossa universidade, estamos dizendo que ele será feito usando um recurso do próprio SEI da Unifal, permitindo que pessoas sem vínculo como servidoras e servidores realizem diretamente solicitações por este sistema sem intermediários. Bom, mas aí então o que muda para os discentes? Todos os procedimentos ou serviços referentes à vida acadêmica de nossos e nossas alunos, que necessitam ocorrer por abertura de processos administrativos pelo SEI, vão passar a ser solicitados diretamente por peticionamento eletrônico. Com o peticionamento, nós poderemos oferecer a esses discentes transparência ativa, ou seja, eles conseguirão acompanhar o andamento dos processos peticionados. Também ofereceremos mais eficiência, pois existirá uma comunicação direta entre os discentes e os órgãos que atendem à solicitação que eles fazem, agilizando a complementação de documentos, de informações, também sem ter intermediários. E por fim, também ofereceremos maior segurança no atendimento, na medida que existirá uma maior garantia da autenticidade de quem solicita e da documentação que está sendo inserida. Mas então, o que um aluno, uma aluna pode solicitar por peticionamento no DRGCA? Existe uma série de serviços, procedimentos administrativos que podem ser solicitados, como aproveitamento de estudos, o pedido de afastamento de atividades escolares, cancelamento de matrícula fora do prazo em componentes curriculares, entre outros. Mas, de fato, como é que se realiza então o peticionamento? Primeiro, é necessário caminhar por 3 passos iniciais: a ativação do cadastro como usuário externo no SEI, o acesso ao SEI e a abertura de um processo que vai ser peticionado. A ativação do cadastro como usuário externo do SEI deve ser feita acessando esta página, onde o estudante irá logar nessa página e, ao fazer o login nessa página, automaticamente estará ativando o seu cadastro. Basta preencher o campo usuário com o número de matrícula com pontos e usar a mesma senha que é utilizada nos demais sistemas da Unifal. Após fazer isso, basta confirmar e a ativação será feita. O acesso a esta página é feito diretamente por um link que nós disponibilizamos na descrição deste vídeo. Essa ativação será feita somente no primeiro acesso do SEI, pois todos os alunos nossos já estão pré-cadastrados como usuários externos. Basta somente mesmo ativar este cadastro. Após o cadastro ser ativado, basta acessar a área do SEI voltada para a realização de peticionamentos. O acesso a esta área também é feito por um link que nós colocamos na descrição desse vídeo. No site do DRGCA, nós temos uma página dedicada a apresentar todos os serviços que nós oferecemos a nossos alunos. Nesta página também incluiremos o acesso direto a esta página de login do SEI para a realização de peticionamentos. Após realizar o login no SEI como usuário externa, você vai acessar diretamente essa área, uma área dedicada à abertura, acompanhamento, consulta e monitoramento do que você peticionar. Na primeira tela que você visualiza, são relacionados todos os processos que foram abertos a partir de peticionamentos que você fez. Para iniciar um processo solicitando um serviço ao DRGCA a ser peticionado, você tem que clicar em Processo no item Peticionamento do menu que está ao lado esquerdo da tela visualizada inicialmente quando você faz o login. Ao clicar em Processo Novo, você visualiza esta tela. Nessa primeira tela, você precisa indicar o tipo de processo que vai abrir por peticionamento.
Para cada tipo de serviço que você demanda para o DGSA, existe um tipo de processo vinculado a ele. Neste quadro, apresentamos a relação entre o tipo de processo que deve ser atribuído a cada serviço que pode ser solicitado ao DGSA para peticionamento. Por exemplo, colação de grau. Se você quer solicitar colação de grau, o tipo de processo que você vai indicar é graduação, colação de grau, formatura. Vamos então simular como é que seria a abertura de um processo por peticionamento para colação de grau. Ao passar o ponteiro do mouse sobre a opção que você escolher de tipo de processo, na lista que é apresentada nessa página, você visualiza uma caixa de texto com informações e orientações resumidas sobre o processo que está sendo indicado. Vamos então optar por graduação, colação de grau, formatura para abrir um processo, uma solicitação de colação de grau. Após indicar o processo que está abrindo para o peticionamento, você vai visualizar uma tela onde deverá inserir informações e documentos necessários para efetivar a sua solicitação. Nessa tela, existem 3 áreas que são principais. Vamos entender com mais detalhes cada uma delas. A primeira área é a área que é apresentada as orientações sobre o tipo de processo que está sendo aberto. A segunda área, que você vai apresentar especificações ali para informar ao órgão para onde você está abrindo o peticionamento que tipo de peticionamento está sendo feito. E por fim, você tem uma área onde você vai inserir os documentos que são necessários para viabilizar o atendimento à sua solicitação. Em orientações sobre o tipo de processo, você vai encontrar as mesmas informações que visualiza quando passa o ponteiro do mouse na tela em que tem que indicar o tipo de processo que está peticionando. É importante que você leia com muita atenção essas orientações. Na área onde ocorre a especificação do formulário de peticionamento, deve ser informado detalhes específicos do que está sendo solicitado no formulário. No caso do peticionamento de serviços para o DGSA, você precisa apenas informar o seu nome completo e o número de matrícula. Com relação à área para você inserir os documentos que vão ser necessários para o peticionamento, ela se divide em 3 seções. Uma primeira, em que é de fato inserido efetivamente o formulário pedindo o peticionamento, o serviço que está sendo solicitado. Segunda seção, você vai encaminhar os documentos que são obrigatórios, essenciais, aqueles documentos sem os quais não é possível dar continuidade ao seu atendimento. E por fim, tem uma terceira área, onde você pode encaminhar documentos complementares que julgar necessário. No caso do formulário do peticionamento, neste local você tem que clicar no link que aparece no campo Documento Principal. Ao clicar nesse link, será aberta uma tela em separado com o formulário de peticionamento, que deve ser preenchido. Para cada tipo de peticionamento de serviço, tem um tipo de formulário específico, mas em geral ele funciona da mesma maneira com essa mesma diagramação. Em geral, você tem que indicar o campus aonde o seu curso é oferecido. Você deve, no caso da colação de grau, por exemplo, indicar aqui se a colação de grau é ordinária, ou seja, dentro da agenda prevista pela instituição, ou se é extraordinária, indicando inclusive também a data para a qual está solicitando a colação de grau. Se for uma colação de grau extraordinária que não está dentro da agenda, você deve justificar o seu pedido e lembrar de acrescentar todos os documentos complementares que sejam necessários para comprovar sua justificativa. Você também deve, caso ocorra alguma alteração nos seus dados cadastrais, por exemplo, se você casou durante a graduação e seu nome foi alterado, você deve informar aqui neste campo se há alguma retificação e qual foi a retificação. Por fim, é importante estar atento para essa área final, onde tem informações sobre as condições que você está se submetendo quando assina formalmente este requerimento. Após preencher todo o requerimento, você deve salvar o requerimento e fechar essa tela, que automaticamente o requerimento já vai estar inserido no seu peticionamento. Com relação aos documentos essenciais, você deve inicialmente escolher o arquivo que você está inserindo e realizar o upload. Depois, você tem que indicar o tipo de documento que está sendo encaminhado. No caso do serviço do DGSA, nós padronizamos que o tipo de documento vai ser identificado mesmo como documento. Para cada documento que você está inserindo, existem informações, identificação específica para esses documentos. Por exemplo, na colação de grau, você tem que encaminhar a certidão de quitação eleitoral. Então, você deve indicar aqui no campo complemento do tipo de documento, o nome do documento que está sendo encaminhado. Você deve observar sempre que nas orientações sobre o tipo de processo, sempre vai ter a relação de documentos que são essenciais, sem os quais não é possível dar andamento no peticionamento que você está fazendo. Após escolher o arquivo do documento que está sendo inserido, identificar o tipo de documento e especificar qual é o documento essencial,
ao qual ele se refere, você tem que indicar qual é o formato do documento, se ele é nato digital ou digitalizado. Um documento ele é digitalizado quando ele está em formato de papel e você realiza a sua digitalização, ou seja, você faz uma versão em arquivo digital de um documento que estava impresso em papel. Se o documento que você está inserindo for digitalizado, você deve indicar isso no campo formato e informar se ele era original, uma cópia autenticada em cartório ou uma cópia autenticada administrativamente por algum órgão que tem fé pública. Não deve, em hipótese nenhuma, encaminhar documentos que sejam cópias simples, sem ter autenticidade. Logo em seguida, basta clicar em adicionar que o documento será inserido. No caso do documento nato digital, ele geralmente é emitido como um arquivo digital originalmente, ou seja, um documento que foi emitido de um sistema digital, ele é nato digital e geralmente ele traz a sua autenticação e validação de forma eletrônica, como por exemplo com QR Codes ou alguma barra ou algum código de verificação, como acontece por exemplo com a certidão de quitação eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Se o documento que está inserindo for nato digital, você deve somente indicar no campo formato que ele é nato digital e clicar em adicionar. Atenção! Cada documento essencial deve ser enviado no peticionamento e tem que ser inserido individualmente e em formato PDF. Sempre que você finalizar a adição do arquivo de um documento essencial ou complementar, ele aparecerá listado logo abaixo do botão adicionar. Sempre que você necessitar inserir documentos que não são essenciais, para complementar alguma informação ou comprovar algo que está declarando em seu peticionamento, você pode inserir os documentos complementares nessa área, que é a terceira área que nós indicamos nessa tela que é aberta quando você inicia um peticionamento. Os procedimentos para inserir documentos complementares são exatamente os mesmos usados na inserção de documentos essenciais. Depois de você finalizar toda a inserção de informações e de documentos, basta você efetivar o peticionamento encaminhando a sua solicitação. Para isso, você precisa clicar no botão Peticionar, que se encontra no canto superior ou inferior desta tela. Ao clicar em Peticionar, você visualizará uma tela para concluir o peticionamento. Nessa tela, deve indicar no campo Função que você é um discente. E no campo Senha de acesso ao SEI, deve inserir a mesma senha que usou para acessar este sistema. Em seguida, basta você clicar em assinar. Bom, você pode também querer saber como é que você faz para saber se foi de fato obtido sucesso no seu peticionamento. Para você fazer isso, você consegue monitorar e visualizar os processos que você abriu para o peticionamento indo no menu lateral no item Controle de Acessos Externos. Clicando neste item, aparecerá a mesma tela inicial que visualiza quando acessa o SEI como usuário externo. Toda vez que você realizar um peticionamento, é gerado um número de processo com a data em que foi encaminhado. Se você clicar no número de processo, você consegue acompanhar todo o andamento de seu pedido. Você acessará essa tela quando você clica no número do processo e aqui você verifica todo o andamento que está sendo feito. Então, por exemplo, colação de grau. A colação de grau é um tipo de solicitação que vai para o DRGSA e dentro do DRGSA circula por vários setores. Aqui você consegue acompanhar todo este caminhar do processo. Inclusive consegue ter acesso a todos os documentos que você inseriu. Finalizamos aqui o nosso tutorial sobre como fazer solicitações por peticionamento a serviços oferecidos pelo DRGSA. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo tutorial.